Oi, câmera. João Paulo Cuenca, Folha de Rosto, take 1. O slogan famoso no tempo da contracultura foi: não confie em ninguém com mais de 30 anos. E em literatura, pode-se confiar em quem tem menos de 40 anos? Historicamente, eu poderia dizer que deve-se, né? Raras exceções, o escritor que começa tarde, né? O Saramago é uma delas, né? O Saramago começa a publicar com mais de 60 anos, né? Mas tem um pouco isso do escritor prodígio, né? De começar... E de quando ele faz 40 anos, aí o ditado é 30, ele meio que começa a se repetir, né? Aí ficam os romances já da fase média do escritor, né? Você pega o Vargas Llosa, por exemplo, que é um cara que começa com uma potência incrível e depois ele meio que vai reescrevendo o mesmo livro, né? Altos e baixos. Né? Altos e baixos, né? Mas eles, enfim, não sei, eu acho que tem casos e casos. O que eu acho que os escritores jovens deveriam ser jovens. Nós temos a vantagem de envelhecer apenas com 40 anos, né? Tem essa marca. Todas essas seleções de jovens escritores, entre muitas aspas, estabelecem esse sarrafo de 40 anos, mas eu vejo muitos deles precocemente envelhecidos, sabe? Já se autobustificando antes do tempo. Talvez porque precocemente tem que falar em feiras, em festivais, ou dar entrevistas, ou, enfim, fazer a performance do escritor, né? E aí, às vezes eu vejo umas obras meio desidratadas, assim, eu fico com vontade de falar, pessoal, você é jovem, aproveita. Arrisque-se, né? E essa geração com menos de 40 anos, ela tem uma cara própria? Não. No Brasil? Não acho que tem nenhuma cara, nem no Brasil, nem fora do Brasil, pelo que eu leio. Acho que é muito fragmentada a estética. Há temas comuns, assim, eu acho que... Há muita prosa sobre desencanto, sobre o medo, uma geração assustada. Tem pontos de contato, assim, mas esteticamente cada um tá remando numa raia muito diferente do outro e não quer nem conversar, não quer nem olhar muito para o lado, não. Isso é uma diferença muito grande em relação ao que foi a literatura, principalmente na primeira metade do século XX, né? Em que os escritores se juntavam para combinar o jogo que eles iam jogar, né? E escreviam manifestos ou não, mas eles se agrupavam, né? Em movimentos. E hoje em dia, imagina, tudo que o cara quer é sair no bloco do eu sozinho e não olhar para o lado, né? Por que tem esse bloco do eu sozinho, todo mundo? Eu acho que são tempos muito individualistas e eu acho que não sei, acho que as pessoas não se sentem muito confortáveis em grupo. Os únicos grupos que de fato existem na literatura, não só brasileira, mas eu acho que do mundo hoje em dia, de prosa, de ficção, são esses grupos artificialmente criados, tipo, essas seleções, tipo o Granta, ou Bogotá 39, ou sei lá, a seleção da revista X. Aí o festival vai lá e convida essas pessoas aí, bancadas pelo festival, ou pela revista, ou por sei lá o quê, elas se sentam numa mesa como parte de um grupo só. Mas uma coisa que era natural, que era um café dos escritores, eles aí tem um grupo que ia tal, naquele bar na Lapa, e outro grupo ia em tal lugar, e outro grupo ia na Confeitaria Colombo, e outro grupo ia na Letreria Mineira, e eles traçavam estratégias e falavam mal dos outros. E isso não existe. Não acho que vai voltar a existir tão cedo. Pode ser também o problema da pulverização da ideologia política, né, que não tem mais uma dominante e tal. Então, você não tem o PC, por exemplo, com Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Exatamente. Um monte de gente. E que, de certa maneira, isso é uma coisa que eu sinto um pouco de inveja, porque é um conforto. Imagina que maravilha ser um escritor comunista
no mundo até os anos 70, 80, em que você viajava, por exemplo. A sua mesa de bar era incrível, porque era uma solidariedade internacional. Você tinha os seus colegas, editores de esquerda, que você encontrava em Paris, às vezes em Moscou, se você tivesse sorte. Mas isso já te dava uma cadeira, né? Imagina hoje em dia. Não, hoje em dia é essa coisa artificial. Eu viajo para um festival que me convida. Aí eu sento na mesa, mas aí tem um microfone, tem uma câmera às vezes e tem uma plateia. Isso é uma Fica coisa... tudo uma performance. É muito diferente. Muito diferente. É uma geração que sabe falar, né? A minha, por exemplo, que é um pouco mais, né, 50, 60, é uma geração que não fala tão bem. Talvez sabe falar porque foi empurrada a falar, né? Desde a primeira publicação. A atividade de entrevistado, palestrante, o debatedor, fica artificialmente tão importante quanto a literatura, né? Na verdade não é, né? Mas é uma demanda. É uma demanda que não imagino como negar hoje em dia. Acho que não teria um Raduan ou nessa geração. Você acha que hoje existe algum tipo de jovem autor que ganha destaque com mais facilidade? Existe... Eu acho que o tipo de autor que ganha destaque hoje em dia é o que já tem uma celebridade prévia ao livro, né? E você vê grandes grupos editoriais se utilizando disso. É livro de youtuber, é livro de pessoas que já são famosas, né? Aí o mercado editorial tenta pegar uma carona na fama de outra coisa que não tem nada a ver com literatura, né? Se as pessoas vão fazer boa literatura ou não sei. Mas isso realmente é automático, né? Se você tem um booktuber que tem milhões de inscritos no canal e lança um livro, ele vai vender 200 mil cópias assim, né? E é fácil um cara jovem editar livro? Muito fácil. O que não é fácil é ser lido, eu acho. Hoje em dia é cada vez mais fácil. Não só pela autopublicação, mas porque tem um panorama rico de editoras pequenas, médias, que hoje em dia eu considero mais interessantes até do que as grandes, né? Com edições bem feitas, tudo certo, sabe? Bons livros. O problema é você se destacar, é você ser lido, é você encontrar leitor, né? É bom ou ruim ser um autor com menos de 40 anos? É bom ou ruim ser um ser humano? Um ser humano com menos de 40 anos? Um ser humano que escreve. Se você for pensar nos escritores que eu amo, é ótimo. Porque muitos dos nossos heróis literários morreram muito jovens, doentes e sem nenhum reconhecimento, sem nada publicado, ou com muita pouca coisa publicada. Então, assim, quando eu penso no Lima Barreto, que morreu com 41, e completamente no índex da imprensa e completamente renegado pelos colegas, desde o primeiro livro, que é o Recordações de Escrivão Isaías Caminha, em que ele detona a imprensa carioca, detona os colegas escritores cariocas, detona o João do Rio, que era o nêmesis dele. E ele morre num sanatório, doente, triste. Enfim, ele teve uma vida muito difícil, né? Como tiveram vidas difíceis grandes escritores. Então, assim, eu acho bom. Nesse sentido, é bom. Agora, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Talvez o certo fosse perguntar, é melhor ser um escritor com menos de 40 ou com mais de 40? Você vai saber daqui a pouco, né? Eu vou saber daqui a pouco.
Eu não sei, sabia? Porque eu acho que na minha cabeça eu continuo tendo 17 anos. Só que eu sou uma pessoa com 17 anos com mais experiência. Então, com mais leitura, um pouco mais safo, tá? Mas eu continuo tendo 17 anos. Tem um núcleo aí, ou às vezes com 8, que eu quero manter. Que eu traduzo como um olhar um pouco assustado e às vezes deslumbrado, apaixonado, ou de que achar que tudo é novo, de sentir que tudo é novo, sabe? E nesse sentido, o sujeito pode ter 70 anos, se ele continuar se espantando com as coisas, e se indignando com as coisas, ou se maravilhando. Enfim, isso é difícil manter esse susto, né? Porque todo o mundo, o exterior, o capitalismo, o trabalho, o mercado, as relações que você estabelece ao longo da vida, elas vão meio que agindo para se transformar numa pessoa cínica, né? Uma pessoa cínica. Então acho que é uma briga. Não fazer 40 anos ou deixar de fazer 40 anos, mas manter o susto de 8 anos. Da primeira vez que você vê as coisas, sabe? Você percebe isso no texto, né? Quando o cara tem isso. Mesmo que ele seja um estou já maduro, mas quando ele mantém o susto. É muito difícil manter o susto. Por conta do Machado de Assis, que começa a sua fase mais brilhante, depois dos 40, tem um certo mito de que o escritor melhora depois dos 40. Você acha que procede ou não? Eu espero que sim. Eu não sei se procede. Mas pelo que você lê, pelo que você lê. Eu não sei se procede. Será? Tomara. Tomara. Mas que não seja ficando maduro. Eu não gosto dessa palavra. O que é maduro? É o cara que ele acredita muito ele está muito cheio de certeza sobre o que ele está fazendo, sabe? E tem muitos escritores que você vê que eles chegaram num lugar do mercado e dos leitores e tal, que aí eles ficam se repetindo, escrevendo sempre o mesmo livro, sem correr risco, sabe? Eu defendo muito um lugar do sujeito se colocar em situações que sejam um pouquinho perigosas, sabe? E quando ele fica muito seguro e muito maduro, aí eu acho que me interessa menos.